Amém, queridos? Vamos aplaudir ao Senhor. Deus tem feito grandes coisas por nós. Graças a Deus. Graças ao bom Deus. Louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, em João, capítulo de número 18. Versículos de número 37 e 38. Está sendo projetado, mas é sempre bom que nós possamos ler o texto. Diz assim a palavra do Senhor: eu nasci para isso, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, porque todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: o que é a verdade? Minha palavra de hoje se chama o perigo de viver a sua verdade. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Senhor, fala ao nosso coração. Te agradeço e te louvo. É tão bom estarmos juntos, estarmos na casa do Senhor. E eu te peço, fala ao nosso coração. Guia-nos pelas veredas da Tua palavra. Refrigera a nossa alma, lança luz à nossa mente, põe um fogo no nosso coração. Adestra as nossas mãos para as boas obras do Senhor. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Eu queria começar a palavra de hoje propondo um jogo para os irmãos. Quantos irmãos aqui gostam de jogar? Não é apostar, é jogar. Ok? Dominó, essas coisas assim. Isso, ok. Quantos aqui brigam em família quando jogam? Ok? Certo? Coloca de volta para mim o slide, por gentileza, eu preciso deles. Obrigado. Isso. Então eu queria propor um jogo. O jogo é o seguinte, ó. Duas verdades, uma mentira, tá bom? Duas verdades e uma mentira. Então eu vou colocar aqui na tela 3 afirmações, 2 delas são verdade e uma é mentira, sobre a minha vida, para eu me expor para os irmãos. Então assim, o meu primeiro encontro com a Flávia foi no cinema, oficial, né? Segundo, nós fomos juntos ao cinema assistir Crepúsculo. Terceiro, nunca assisti um episódio do Harry Potter na minha vida. Quem acha que o 1 é verdade? Quem acha que o 2 é verdade? Ok. Quem acha que o 3 é verdade? Quem não acha nada, não levantou a mão para nada? Quem levantou a mão para nada? Coluna do meio, os caras estão tudo aqui, né? Ok, então é o seguinte, ó. Essa aqui é a mentira. Jamais que eu assisti aqueles lobos e aqueles lobisomem esquisito lá, tá ok? Então, primeira verdade, nosso primeiro encontro foi no cinema. Não me pergunte o filme que nós assistimos, porque eu só tinha olhos para... Ok. E nunca assisti Harry Potter, por incrível que pareça. Eu assisti Senhor dos Anéis inteiro. Gosto muito dos escritos do R.R. Tolkien, mas Harry Potter não é minha praia. Vamos mais um, só para a gente avançar, tá bom? Não é mais sobre a minha vida. 2 verdades, uma mentira, certo? Então, é assim, ó. Primeiro. O que foi? 2 verdades, uma mentira. Primeiro, Palmeiras não tem mundial. Segundo, na história da minha vida, ninguém ficou animado assim, né? Segundo, o Corinthians tem 1 Libertadores e 2 mundiais. Terceiro, o Flamengo é campeão brasileiro de 87. Isso é só os antigos que sabem dessa história, ok? Então, a pergunta que fica aí, o que é verdade nessa história? Quem acha que o 1 é verdade? Isso. Quem acha que o 2 é verdade? Ok. O 3, quem acha que o 3 é verdade? Tudo bem, vou revelar para vocês a verdade. O que é a verdade? A verdade é que o São Paulo é tri da Libertadores entre mundial. Isso aí que é verdade. O resto é tudo... Isso é tudo conversa. Ok? Então, bom jogo para você fazer. Passado o momento de animosidade, ok? O que é a verdade? Foi essa pergunta que Pilatos fez para Jesus quando Jesus estava sendo julgado. Ele foi levado à presença de Pôncio Pilatos pelos judeus, acusado de ser o rei dos judeus, de se autoproclamar o rei dos judeus, e Pilatos está fazendo um interrogatório com ele. Em determinado momento da conversa, Jesus diz: eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade, e todos que são da verdade ouvem a minha voz, conhecem a verdade. E aí Pilatos vai fazer a fatídica pergunta dizendo: o que é a verdade? Então, fazer essa pergunta nos dias de hoje, especialmente nos dias de hoje, é muito importante, nos dias em que a gente vive uma cultura pós-moderna. Deixa eu tentar fazer com você um
uma definição, só para a gente colocar o chão, para a gente saber, estamos todos nós pisando no mesmo lugar. Então, se a gente fosse trazer uma definição de verdade, o que é a verdade? Talvez eu lhe diria assim, que a verdade é absoluta, a verdade é constante, e ela é verdadeira para todos, em todos os lugares e em todo o tempo. A verdade é absoluta, ela é constante, ela é verdadeira para todos, em todos os lugares e em todo o tempo. Então, quem sabe a gente ir usando isso de chão, entendendo que a verdade é absoluta, que a verdade é constante, que ela serve para todas as pessoas, em todos os lugares, em todo o tempo, a gente consiga entender e caminhar hoje um pouquinho no que seja a verdade. O que são os dias que nós estamos vivendo? A cultura que a gente vive hoje é que muitas pessoas confundem verdade com perspectiva. As pessoas confundem verdade com perspectiva de vida. Então, quando a gente começa a achar que verdade é perspectiva, a gente já não tem mais uma verdade absoluta, a gente tem uma verdade variável, depende de como você enxerga, depende de como você vê. Então, as pessoas confundem verdade com perspectiva. Deixa eu tentar desenrolar de um lado lógico, fiquem tranquilos, não é uma aula, eu prometo que eu vou chegar em algum lugar, mas eu preciso lançar alguns fundamentos para hoje. Então, talvez, para a gente chegar nessa conversa de minha verdade, me segue aí no raciocínio. Talvez seja assim, a verdade passa a ser encontrada a partir da minha perspectiva, a partir de como eu enxergo as coisas. E se a verdade é a partir de como eu enxergo as coisas, então ela não é mais absoluta, ela passa a ser subjetiva, porque cada um enxerga as coisas de um jeito, não é mais um absoluto, é subjetivo. Se ela é subjetiva, então ela não é mais constante, agora ela pode mudar, depende do lugar onde você está, depende de quem você é, depende da sua experiência, depende do tempo em que você está vivendo, e se ela pode mudar, no final das contas, eu determino a minha verdade, eu determino aquilo que é verdade. E se a gente passa a viver dessa forma, a gente começa a ouvir essas frases que você provavelmente ouve durante a sua semana, frases do tipo, o que importa é a sua verdade. É a sua verdade? Então faz, viva a sua verdade, fale a sua verdade, se importe, não com o que os outros pensam, se importe com a sua verdade. Ninguém pode dizer o que é verdade para você, porque o que importa é a sua verdade. Esse discurso nasce desse pensamento, mas eu queria fazer uma pergunta, uma provocação simples hoje à noite. E se a sua verdade não for a verdade? E se a sua verdade for uma armadilha? E se a sua verdade for um engano? Como que fica? Por que engano? Porque a Bíblia vai falar exatamente disso. Quando a gente tira a verdade do que eu determino, eu estou fadado ao quê? Aquilo que a palavra do Senhor vai dizer em Provérbios 14, versículo número 12. Diz assim a palavra do Senhor: há caminho que ao ser humano parece certo, mas o seu fim é de morte. Está certo, eu acho que está certo, eu concluí a partir da minha perspectiva de que isso é verdade, de que isso está certo, então vai dar certo. E a Bíblia está dizendo, tem caminhos que ao homem parece certo, mas o seu fim é de morte. Tudo bem até aqui? So far so good, estamos bem, né? Estamos tranquilos até agora, porque vem mais por aí, louvado seja Deus. Deixa eu colocar duas verdades sobre a verdade hoje, para que a gente possa aquecer os nossos corações. A primeira delas é que, só porque você acredita em algo, não significa que seja verdade. Só porque você acredita em alguma coisa, não significa necessariamente que aquilo seja verdade. Quer ver? Durante muito tempo, mas muito tempo na história da humanidade, acreditou-se que a Terra era plana. Alguns acreditam até hoje, né? Certo? Mas aí a gente vê que a Terra não é plana, a Terra é redonda. Se você acredita que a Terra é plana, não tem problema. A gente ora por você no final, está tudo certo. Tá? Tem espaço para você aqui, fica na paz do Senhor. Mas a Terra é plana, acreditava-se que havia uma borda, um abismo, que no fim dos mares você cairia, mas hoje já se sabe que a Terra não é plana, a Terra é redonda. Mas as pessoas acreditavam, muita gente acreditava que a Terra era plana. Mas o fato de muita gente acreditar em algo, não necessariamente queria dizer que aquilo era verdade. Deixa eu
Vamos trazer assim, vamos supor que nós vamos viajar juntos. Um dia nós vamos fazer uma caravanona para Israel aqui da igreja, amém, irmãos? Nós vamos, vai ser do céu, você vai ver, deixa o real melhorar, vamos economizando, nós vamos, vai ser do céu. Ok, aí nós estamos lá na fila do aeroporto, certo? Estamos lá, nós, meus guris, seus guris, está todo mundo lá. Aí de repente, vou incriminar um dos meus guris vira para você e fala assim: tia, sabia que eu sou piloto de avião? Fala, eu me sinto um piloto de avião. Eu sei pilotar um avião. A senhora me ajuda a abrir ali a cabine e pedir para o piloto deixar eu pilotar um avião? Você ajudaria ele? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não. Claro que não. Mas ele acredita que ele é um piloto de avião. É de verdade, ele acredita naquilo. O que eu estou querendo provar para você, por mais que seja um exemplo pueril, o que eu estou querendo dizer é que às vezes convicções que a gente tem, verdades que a gente assumiu, não são necessariamente verdade. Coisas que a gente acredita sobre a vida, que guiam o nosso comportamento e a maneira como a gente trata as outras pessoas, não necessariamente são a verdade. Deixa eu ser amoroso com você. As suas experiências importam, tá? Não estou dizendo que elas não importam. Você já viveu coisas, você já experienciou coisas, você teve experiências na sua vida, você já passou por situações, você já viveu coisas das quais moldaram a maneira como você enxerga a vida. Todos nós que estamos aqui hoje à noite tem uma história, e a sua história tem que sim ser contada. Só que eu quero te dizer é que não necessariamente a sua experiência é a verdade absoluta. As coisas que necessariamente você viveu ou passou não são necessariamente a definição de verdade, mas são coisas que estão aí na sua mente e no seu coração, que você acredita que são verdade, mas que podem ser que elas não sejam verdade, que habitam aí no seu coração. E aí outra conversa que a gente ouve nos dias de hoje é: siga o seu coração. Quem já ouviu isso? Segue seu coração. Você está na maior dúvida, a pessoa fala assim: o que seu coração diz para você fazer? Seu coração está em paz? Você já ouviu essa? Você é mais de crente, né? Seu coração está em paz? Porque meu coração às vezes está em paz de fazer umas coisas que eu não deveria fazer. Certo? Esses dias estávamos conversando sobre um pastor que estava fazendo 30 anos de casado. 30 anos de casado. Aí o amigo perguntou para ele, história real: o senhor já pensou em separar nesses 30 anos? Ele falou: nunca, jamais. Não. Ele falou: não, separar não, mas matar. Vocês fazem assim, mas tá, só um enforcadinho, e tal. Às vezes o nosso coração nos dá vontade de fazer umas coisas que a gente não deveria fazer. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Então, se eu sou guiado pela minha definição de verdade, que saiu da minha mente, do meu coração, é sério que você vai confiar no seu coração, que é corrupto? As pessoas dizem: não, fulano tem um bom coração. Ninguém tem um bom coração. Deixa eu ser sincero com você, ninguém. Sem Deus, sem o Espírito Santo, nosso coração é mau, ele é inclinado às coisas do mal. Tem uma linha, de tratamento, de abordagem com as pessoas que diz: não existe pessoa essencialmente má, só existem atitudes más. E isso, não existe nada mais contrário do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos nós que estamos aqui hoje, sem exceção, somos essencialmente maus. O nosso coração é mau, ele é corrupto, ele se corrompe a fim de nos satisfazer. O que acontece se a gente começar a fazer tudo o que o nosso coração mandar? Se você viver, se a sua verdade for aquilo que você sente, você está em sérios apuros. Se a sua verdade é o que você sente, se os seus sentimentos determinam a sua verdade, então você está em apuros. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo: o coração é enganoso. Aquilo que ele está gerando em você vai te enganar. E esse é o risco de viver a sua verdade. Esse é o risco de eu viver a minha verdade. Porque a minha verdade não é constante. A minha verdade não é para todos os lugares, em todo o tempo. A minha verdade oscila. A minha verdade titubeia,
A minha vontade, a minha verdade não é perene. E se eu estou sendo guiado por isso, eu estou sendo guiado muito provavelmente por algo que é um engano. Se a verdade é relativa, se a verdade muda, então muito provavelmente a minha vida vai de ladeira abaixo. Muito provavelmente eu vou adequar algumas coisas para satisfazer a minha vontade ou a minha verdade. Porque se a verdade sou eu que determino, e se é a minha verdade, então primeiro, ela não se aplica a todas as pessoas. Não existe mais uma verdade que possa ser aplicada a qualquer um, independente de quem nós somos. E segundo, isso é consequência, conversa para outro dia, você fatalmente vai ter que desescalonar a moralidade. Fatalmente você mexe na moral, porque a moral é fruto da verdade. O que é certo? O que é errado? Isso é moral. E certo e errado vem daquilo que é verdade e daquilo que é mentira. Então, se a verdade agora é relativa, se sou eu que determino ela, então a minha moral passa a ser mais relativa. Não, pastor, veja bem, os tempos são outros, é muito dinheiro que está em jogo, ela era muito bonita, espera aí, não é bem assim, eu sou novo, ou eu já sou casado há muito tempo, e aí a gente vai relativizando, porque eu sou a fonte da verdade. E a conversa que a gente ouviu hoje é que você não pode questionar as pessoas. Ela acha que é verdade? Quem é você para me questionar? Quem é você para questionar a minha conduta? Quem é você para questionar a maneira como eu trato os meus filhos, ou trato a minha esposa, ou lido com o dinheiro? Essa é a minha verdade. E isso nada mais é do que um engano. Paulo, quando fala sobre isso, orientando a Timóteo, irmãos, esse texto ele tem mais de 2000 anos. A última carta que Paulo escreveu, mas parece que ele escreveu para a nossa sociedade de hoje. Paulo vai dizer em 2 Timóteo 4, versículos 2 a 4, a Bíblia diz assim: pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreende, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. 4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O que Paulo está orientando Timóteo são os últimos escritos, suas últimas orientações, e ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, prega a palavra, não pregue sentimentos, não pregue achismos, não pregue ideias, não pregue perspectivas, não pregue o que você acha, Timóteo, pregue a palavra. Por que pregue a palavra, meus irmãos? Porque a palavra de Deus é o que gera fé no nosso coração, porque a palavra de Deus é o que santifica a nossa história, porque a palavra de Deus que quando encontra o seu coração gera salvação, porque a palavra de Deus é a única coisa que transforma o coração de um homem e de uma mulher, e é por isso que nós pregamos a palavra, porque as verdades, de sejam quem quer que for, virão e vão passar, mas a Bíblia diz: passam os céus e terra, aleluia, mas a palavra de Deus permanece para sempre. É por isso que nós pregamos a palavra, e aí é maravilhoso que ele vai dizer: seja oportuno ou não, seja oportuno ou não, não estão gostando, Timóteo? Prega a palavra, não é sobre gostarem ou não, não é sobre ser oportuno ou não, não existe hora oportuna para a palavra ser pregada, a hora oportuna para a palavra ser pregada é toda hora, gostando ou não, querendo ou não. É por isso que o pregador, ele não prega o que as pessoas querem ouvir, o pregador prega o que Deus manda falar. Esse é o trabalho do pregador. Se você começa a pregar o que as pessoas querem ouvir, então você é um mestre. Opa, voltei o slide. Então você é um mestre que está falando aquilo que as pessoas querem ouvir, aquilo que as pessoas, segundo as suas cobiças, você amolda o discurso ao auditório, amolda o discurso às pessoas, e a palavra não é assim. Nós temos que tomar cuidado para que a gente não comece a seguir mitos, seguir coisas que não são verdades. A palavra de Deus não muda segundo a nossa capacidade de digeri-la. A gente não adequa o discurso para que ele fique mais palatável, para que as pessoas consigam engolir aquilo melhor. A palavra de Deus é aquilo que ela é. E é essa a diferença entre a verdade da cultura e a sua verdade e a verdade de Jesus. Porque a verdade da cultura, via de regra, vai te falar aquilo que você quer ouvir. E a verdade de Jesus vai te falar aquilo que você precisa ouvir. Posso ouvir um amém da igreja? Essa é a diferença da verdade cotidiana.
É uma verdade que fala o que eu quero ouvir, mas a verdade de Jesus fala o que eu preciso ouvir. Então, como que isso funciona na vida, na prática? Pode ser que erraram contra você. Erraram contra você, e aí a verdade da cultura vai te dizer, você tem que pagar esse mal de volta, tem que perseguir, tem que fazer de novo, você é uma vítima, tem que processar, tem que ir atrás, nananana. Essa é a verdade da cultura. Erraram contra você, a verdade de Jesus é, perdoe como você foi perdoado. Te bateram numa face? Dê a outra. Te forçaram a andar uma milha? Ande a segunda. Como que isso funciona na vida? É quando eu digo, meu corpo, minhas regras, é meu corpo, eu faço aquilo que eu quiser com o meu corpo, empresto, faço, é meu. Essa é a verdade da cultura, mas a verdade de Jesus é que o seu corpo, se você está em Cristo, o seu corpo é templo do Espírito Santo e deve ser guardado em santidade para a glória de Deus. Essa é a verdade de Jesus. A verdade da cultura é que, pastor, a gente não está assim legalmente casado, mas nós estamos casados no coração. Em nossos corações nós somos casados já. Então se a gente é casado no coração, pastor, a gente pode ter vida sexual ativa normal, está tudo certo, nós se amamos. Essa é a verdade da cultura. Já somos adultos, a gente já sabe aquilo que quer, isso é verdade da cultura. A verdade de Jesus é, espere, porque casamento foi feito para ser celebrado debaixo de uma aliança chamada casamento. Sexo antes do casamento é fornicação, sexo fora do casamento é adultério, sexo no casamento é glória. Foi fraco. Eu vou falar, só os casados falem, que eu vou ficar olhando bem aqui. Fora do casamento é fornicação. Antes do casamento é fornicação. Fora do casamento é adultério. E no casamento? É que aqui de cima é muito legal. Os homens aplaudindo assim, e as irmãs. Mas não é palestra de casais, né? Um dia a gente fala sobre isso. Essa é a diferença da cultura. Eu estou aqui, pastor, eu sou um homem grande, sou um homem adulto, eu tenho necessidades. Então eu dou uma olhada, assim, mas é só para pesquisar, para saber, para assim, me saciar. Então eu olho esses negócios, olho esses vídeos, essas coisas de madrugada, dou uma olhadinha na pornografia, mas assim, a verdade de Jesus não é essa. A verdade de Jesus é, se seus olhos forem bons, o seu corpo será bom. A verdade de Jesus é, se você olha para alguém, para uma mulher, e deseja ela no seu coração, você já adulterou com ela. Então a verdade que você constrói, a sua verdade, é por isso que a nossa verdade, ela é muito mais palatável, porque a sua verdade sempre vai dizer que você pode fazer o que você quiser fazer. Ela sempre vai dar uma explicação lógica para aquilo que você está fazendo. Não é bem certo, mas parece certo, então eu faço. Essa é a diferença da verdade de Jesus. A cultura vai te dizer, ou eu vou dizer baseado na verdade da cultura, da minha verdade, eu não tenho como mudar, eu nasci assim, essa foi a criação que eu recebi dos meus pais, ou eu fui pobre, ou eu passei por essa experiência, passei por aquela outra, não há esperança para mim, eu não consigo mudar, mas a verdade de Jesus é outra. A verdade de Jesus é que você não é o que disseram para você, a verdade de Jesus é que você não é o que fizeram para você, a verdade de Jesus é que não é o que você pensa que você é, o que você diz que você é quem Deus diz que você é. Essa é a verdade de Jesus. Você é quem Deus diz que você é, e quem você é, se você está em Cristo, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Grava isso no seu coração, você não é o que fizeram, você não é o que falaram para você, você não é o que você pensa, você é o que Jesus diz, isso é o que você é. Há um Espírito habitando em nós, especialmente os meninos que estão aqui, a nova geração, tem um Espírito que habita no nosso coração, e é o Espírito Santo de Deus. É por isso que as nossas verdades passam a ser santificadas quando o Espírito entra em nós, porque Ele é um Espírito Santo. E o que é que vai acontecer em nós, se o Espírito Santo, que foi o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que trouxe vida onde só havia morte, é o Espírito que pode trazer vida para você, é o Espírito que pode mudar a sua vida, que pode te libertar, e pode te fazer viver na verdade, de verdade.
O Espírito que habita em nós é poderoso para vivermos não baseado na minha verdade, mas para vivermos baseado na verdade que vem de Deus. E eu sei que essa mensagem cheira a naftalina. Parece aqueles sermões da década de 70 e de 80 que a gente falava, está errado, tem que arrepender, mas essa é a mensagem da Bíblia. Essa é a mensagem da palavra. O tempo passa, mas a mensagem não muda. Os problemas são eternos. E o problema do homem é sempre o mesmo, ele está separado de Deus. E a única coisa que pode religá-lo ao Senhor é a verdade, é Jesus Cristo. Então, é por isso que Agostinho vai dizer, lá em 400 depois de Cristo, ele vai dizer assim, esse aqui já foi. A verdade deve ser dita em amor, mas o amor jamais deve nos impedir de dizer a verdade. A gente sempre fala a verdade em amor, ninguém está aqui hoje apontando o dedo para ninguém. Verdade é dita em amor, mas o amor jamais deve ser um impeditivo para dizermos a verdade. Deus é amor, pastor. Sim, Deus é amor, mas Deus é verdade. E se Deus é amor, Ele sempre vai dizer a verdade para você. Segunda verdade sobre a verdade, é a segunda e é a última. A verdade não é apenas algo em que acreditamos, ela é alguém que nós seguimos. Eu vou falar de novo porque esse ponto ficou muito legal. A verdade não é apenas algo que acreditamos, a verdade é alguém que nós seguimos. A verdade no cristianismo não é um conceito, não é um arcabouço, não é uma teoria, não é um conhecimento, não é uma logosofia, não é nada disso. A verdade é alguém, a verdade é Jesus Cristo. Essa é a verdade. Foi por isso que quando Jesus estava dizendo que Ele iria para o Pai, Tomé disse, não sabemos para onde Tu vais, Senhor, mostra-nos o caminho, para onde iremos? Jesus vai dizer em João 14, versículo número 6, eu sou. Eu sou o caminho. Jesus não é um caminho, Ele é o caminho. Jesus não é uma vida, Ele é a vida. Jesus não é uma verdade, Jesus é a verdade. Não tem outras verdades sobre a mesa, e é aqui que as pessoas ficam incomodadas com Jesus, porque nessa segunda parte Ele vai dizer assim, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então é o seguinte, na cultura moderna as pessoas não têm problema com o amor de Jesus. As pessoas não têm problema com o amor de Jesus, porque Jesus amava as pessoas, Jesus andava com os pecadores, Jesus assentava-se com as prostitutas, com os marginalizados, Jesus dava dura nos religiosos. Então a cultura moderna não tem problema com o amor de Jesus, a cultura moderna tem problema com a exclusividade de Jesus. Esse é o problema. Enquanto nós estamos na página do amor, está tudo certo, porque Jesus nos ensinou a amar, só que Jesus é exclusivo. Exclusivo, ou é Jesus ou não é nada, não tem outro caminho. E aí quando você diz, peraí, se Jesus é exclusivo, se não tem outro como Ele, então é Ele que diz aquilo que é verdade. E aí é a crise, como que alguém pode dizer o que é verdade? Como é que é? Deixa eu te falar um negócio hoje, existe um Deus, existe um Deus e você não é Ele. Só tem um Deus, e você não é Ele, e é Deus, esse Cristo que vai dizer, eu sou a verdade, eu sou a verdade. A verdade não é uma coisa que vem de dentro para fora necessariamente, mas ela vem de Deus para dentro de nós, é uma fonte da qual nós bebemos. Então eu falei tudo isso para você, e eu queria trazer uma aplicação geral para os nossos corações, uma aplicação definitiva. Tá bom, pastor, de tudo isso, o que eu faço amanhã? O que eu faço hoje com as coisas que estão aqui? O que eu faço hoje com as verdades que estão aqui e que podem estar me levando para um caminho para longe de Deus? O que eu faço com as coisas que estão aqui, que geram um sentimento aqui, que se transbordam em atitudes no dia a dia? O que eu faço? Como que a gente aplica tudo isso na nossa vida? A gente aplica assim, quem sabe? Aplique assim. Se a verdade de Jesus é diferente do que você acredita, então morra para a sua verdade e viva de acordo com a verdade dele. Se a verdade de Jesus é diferente do que você acredita, então morra para a sua verdade e viva de acordo com a verdade dele. E a palavra, eu escolhi essa palavra de propósito, é essa mesmo, morra para a sua verdade. Morra, não é sufoque, não é ignore, não é morra.
Nós temos que aprender que na vida a gente tem que escolher os caminhos daquilo que vai viver e daquilo que vai morrer dentro de nós. A gente tem que aprender a olhar para além daquilo que a gente sente, para além daquilo que a gente pensa. Tem coisas que tem que morrer dentro da gente, para que a verdade de Cristo prevaleça. Paulo vai dizer isso aos Romanos, quando ele diz em Romanos 8,13, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, que é outra palavra para dizer matarem os feitos do corpo, certamente vivereis. É uma escolha que a gente faz. Eu posso escolher viver a minha verdade, viver segundo a minha carne. Só que se eu viver segundo a minha verdade, muito provavelmente, ou com toda certeza, segundo Paulo está nos dizendo, nós vamos caminhar para a morte. Mas se pelo Espírito que habita em mim, eu tiver a coragem de fazer morrer verdades minhas, então eu vou viver. Porque quando eu mato as minhas verdades, é que a verdade de Cristo prevalece sobre a minha vida. Eu quero, pastor, mas eu não faço. Eu sinto, mas isso não determina. Eu penso, mas isso não necessariamente é verdade do que Deus pensa. E aí a gente vai vivendo a verdade que Deus tem para nós. Voltemos à cena que a gente abriu essa palavra hoje. Jesus e Pilatos. Jesus está naquele interrogatório. Pilatos está interrogando Jesus. João 18, 37 e 38. E aí quando Pilatos começa a interrogar Jesus, ele faz essa pergunta do que é a verdade, Pilatos chega a uma conclusão sobre Jesus. O que esse homem está dizendo é verdade. Não tem crime nele. Não tem culpa nele. E Pilatos está num problema, está numa enrascada, porque ele não é um cara muito querido. E ele está buscando um jeito de soltar Jesus, só que a multidão não quer. Então ele chega e diz assim para a multidão: eu o interroguei, não vejo crime nenhum nesse homem. Mas tem uma cultura, eles estão no meio da festa da Páscoa, é a quinta-feira. Tem uma cultura de quinta para sexta. Na Páscoa a gente solta um prisioneiro para celebrar a Páscoa. O que ele está fazendo? Ele está tentando dar um jeito de soltar Jesus. Ele está tentando fazer algo legal e certo a partir da opinião das pessoas. Ele está tentando buscar o certo na opinião das pessoas. Então, quem vocês preferem? Vamos soltar Jesus ou vamos soltar Barrabás? E a multidão diz: solta Barrabás, queremos Barrabás. E ele argumenta, ele diz: mas não há crime nesse homem. Ele está tentando fazer o certo pelo caminho errado, ouvindo o que a multidão diz. Barrabás, quem é Barrabás? Marcos capítulo número 15, você vai ver, ele provavelmente estava envolvido no motim contra Roma, estava envolvido no assassinato, então ele é um mentiroso, ele é um criminoso, ele é um assassino. Muito parecido com a descrição daquilo que João capítulo número 10 fala sobre o diabo, que mente, rouba e destrói. Então, quando Pilatos está diante daquela multidão dizendo: Jesus ou Barrabás? O que está em jogo ali não é só isso. O que está em jogo, ele está dizendo: vamos soltar a verdade ou vamos soltar a mentira? E a multidão escolhe: solta a mentira, solta Barrabás, solta Barrabás. Porque nem sempre o que todo mundo diz é certo, nem sempre o que todo mundo quer é certo. É por isso que é o perigo de vivermos a nossa verdade, porque a nossa verdade sempre vai dizer para nós que está tudo bem, prendemos a verdade, está tudo bem, está tudo certo, que caia o sangue dele sobre nós, é isso que eles dizem sobre nós e nossos filhos. Essa é a nossa verdade, que sempre vai dar um jeito de acomodar aquilo que a gente acha. Jesus, ele diz: eu sou a verdade, e a verdade é confrontadora. Se não há confronto, não é verdade. Volta e meia, a verdade vai pisar no seu pé, sabia? Hoje eu estava aqui na igreja, uma irmã pisou no meu pé, pisou no meu pé, era meu tênis branco. Pastor, desculpa, está tudo bem, irmã. Então, se você está na igreja há um bom tempo, e você não ouve palavras que volta e meia pisam no seu pé, alguma coisa está errada. Volta e meia, a verdade nos confronta, nos chama a uma mudança, nos chama a uma direção de vida. A minha verdade não, a minha verdade é só uma acomodação para que eu não precise mudar, para que eu continue fazendo aquilo que eu acho melhor. É por isso que a multidão escolheu Barrabás, porque naquilo não havia confronto, não havia necessidade de mudar, não havia necessidade de se adequar.
Mas Jesus é a nossa verdade. A gente não segue um teorema, uma teoria, a gente segue uma pessoa. E por que nós seguimos Jesus, irmãos? Porque Jesus, aleluia, Jesus transforma vidas. Porque Jesus muda corações. Porque Jesus transforma o homem mais bronco e mais grosso desse mundo num poço de doçura e educação para a glória dele. Porque Jesus transforma o jovem que era perdido e devasso em um menino e uma menina santa para a glória de Deus. Porque Jesus transforma a gente que estava com ideação suicida, espírito de morte dentro do seu coração, em gente que vive abundantemente para a glória de Deus. Porque Jesus transforma. Porque Jesus muda vidas, porque Jesus desescraviza pessoas, porque Jesus não é a mentira que aprisiona, Jesus é a verdade que liberta. É por isso que João 8,32, a palavra do Senhor vai nos dizer: e conhecereis a verdade. Quem é a verdade, irmãos? Jesus, e a verdade vos libertará. Jesus, aplauda mais forte a Ele. Jesus e mais ninguém. Feche seus olhos, põe as mãos sobre o seu coração. Você pode colocar a sua vida diante do Senhor nessa noite, seu coração, e sondar a sua mente, como diz o Salmo 139, sonda-me, Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Feche os seus olhos, você e o Senhor agora no lugar onde você está, e diga: Senhor, há verdades aqui na minha mente, que guiam meu coração e minhas mãos, que não deveriam estar aqui. Há verdades que se amalgamaram à minha alma, e que não deveriam estar aqui. Há verdades, Senhor, que estão aqui, que são fruto da minha experiência, dos traumas que vivi, das pessoas que me abandonaram, ou das coisas que eu ouvi a vida inteira, e que de alguma forma se tornaram uma verdade, a minha verdade. Mas hoje, eu quero levar isso aos pés do Senhor, e eu quero te pedir: me cura e me liberta com a tua verdade. Ó Senhor, tem na minha alma uma verdade que diz que eu não sou amado, que eu não sou importante, que eu não sou precioso, que eu sou esquecido, ou que eu não sou precioso porque eu não fui planejado, ou que eu não sou importante, que eu não sou precioso porque fui deixado pelos meus pais biológicos e depois fui adotado, ou que não sou importante porque fui abusado, fui molestado, e essa verdade se apossou de minha alma, e tem mudado a maneira, deturpado a maneira como eu vivo, mudou a minha afetuosidade, a minha capacidade de perdoar, de acreditar nas pessoas. Senhor, os meus pés têm andado por caminhos, porque eu relativizei a verdade, porque não é bem trair, pastor, não é bem roubar, não é bem falar mal, eu tenho atenuado coisas, mas hoje eu te coloco isso na tua presença e eu te peço: ilumina a minha mente e o meu coração com a tua verdade. Liberta a minha mente e o meu coração dos grilhões, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, sonda as nossas almas e corações aqui hoje. Eu creio que para a glória do Senhor, homens podem ser libertos aqui agora nessa noite, livres da sua verdade, para viver a verdade do Evangelho. Senhor, ajuda-nos a aplicar isso na nossa vida. Se há uma verdade pela qual eu vivo, e ela não é a verdade de Jesus, que hoje eu morra para a minha verdade, e eu viva para a verdade do Senhor. Para a verdade do Senhor, seja sobre o que for, sobre família, sobre casamento, sobre santidade, sobre a hora de esperar, sobre dízimos e ofertas. Senhor, eu comprei essa ideia mesquinha de que se eu dizimar, estão roubando meu dinheiro, mas isso é só uma desculpa que eu dei para não ser liberal. Que hoje a tua verdade venha sobre mim, planta uma verdade de fidelidade, liberalidade no meu coração. Senhor, institui a tua verdade, o teu Espírito sonde nossas mentes em nome de Jesus, que nessa hora Ele possa libertar nossa alma de pensamentos, sentimentos que não são a verdade da palavra, e que a verdade da palavra seja verdade em nossas almas. Espírito Santo de Deus, tu passeias aqui nessa noite, e eu te peço: vai quebrando os grilhões agora em nome de Jesus,
porque a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas elas são espirituais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, aleluia, anular os sofismas e levar todo o pensamento cativo à presença do Senhor. Nessa hora, pelo teu poder, eu te peço, destrói fortalezas na mente e no coração, que são as nossas verdades, nas quais nós os encastelamos. Nós hoje queremos quebrar esses grilhões pelo poder do Espírito Santo de Deus, e dizer a você, homem e mulher de Deus que está aqui, receba a verdade de Deus na sua vida, em nome de Jesus, e a verdade que é Jesus Cristo vai te libertar, vai te trazer vida e vida em abundância. Por fim, eu oro pedindo àqueles que chegaram aqui talvez hoje assodados, ó Pai amado, por um espírito por uma ideação suicida, o espírito da morte nos cercando, dizendo que a vida não tem jeito, que não vale a pena, que está tudo errado. Mas nessa noite, pelo poder da palavra de Deus e pelo poder que há no nome de Jesus, nós declaramos falidas esses intentos. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, e que seja estabelecida a verdade do Senhor. E eu quero te dizer a você que ouve as minhas palavras nessa hora, o Espírito Santo de Deus sopra vida na sua mente, sopra vida no seu coração. Você vale muito, você vale. O Cristo na cruz do Calvário, foi por você que Ele morreu, para que hoje você pudesse viver. Receba a vida em nome de Jesus. Liberta no Senhor, e que a tua verdade venha sobre nós em nome de Jesus.